Fala galera, hoje eu tô aqui para tentar deduzir com vocês a fórmula de Bhaskara, que tem esse nome aqui no Brasil devido a um erro histórico. Mas o nome correto para esse tipo de equação que a gente vai lidar é equação resolutiva de grau 2, tá? E de onde é que essa equação vem, né? Na verdade, bom, ela vem do polinômio de grau 2. E o polinômio de grau 2 nada mais é do que essa função polinomial, que é uma função quadrática, tá? Ela vai me resultar nessa parábola, ok? E eu isolando o x, eu simplesmente vou ter a fórmula de Bhaskara. É só isso. Nada de extraordinário, tá? E aqui tem um termozinho que é bem interessante, que ele sai negligenciado, mas existe um termozinho aqui que ele é um x elevado a zero. Aqui é toda a função polinomial, ela vai pulando os polinômios, né? É 2, 1, 0. E esse zero aqui, ele é o número 1 representado de outra forma. E só pra gente falar aqui bem rápido, como seria ver esse número 1, né? Que ele tá aí intrínseco, só que ele não aparece porque ele não altera o resultado. Bom, a regra matemática ela me diz que qualquer número elevado a zero ele é igual a 1. Isso é uma regra matemática. Estou representando como x porque esse x pode representar qualquer número real. Ele vai me resultar num valor que é igual a 1. Mas o que é que acontece aqui dentro? Deve acontecer alguma coisa aqui dentro para esse número aqui resultar igual a 1. O que seria isso aí que acontece? Bom, a primeira coisa que eu tenho que pensar é dois números que a soma dele dê 0. Eu vou pensar o próprio número 1. Poderia ser qualquer outro número, mas que a soma dele dê 0. Então vou pensar 1 e menos 1. Esse número aqui é igual a esse, não alterei nada na equação, tá? Esse número aqui, se eu somar mais 1 com menos 1, ele é igual a 0. Se você ficou um pouco confuso com isso, joga na calculadora aí que você vai ver. 1 menos 1 é igual a 0. E se eu somar esses números aqui, eu vou chegar nesse resultado. Eu vou ter x elevado a 0 igual a 1, vou cair na regra. Então, eu não vou conseguir ver o que é que acontece para esse número resultar em 1. Então, eu vou tentar resolver ele de outra forma. Qual seria a outra forma? Bom, eu vou pegar uma propriedade exponencial na matemática que me diz que quando eu tenho duas bases iguais multiplicadas, eu junto a base e somo os expoentes. Isso aqui quer dizer isso aqui é assim. Quando eu tenho duas bases iguais, aqui é a base, né, o nome desse termo que fica aqui embaixo, eu vou usar esse nome, tá? Termo que fica aqui embaixo é base, o nome desse termo. E aqui é expoente, o que fica em cima dele. Então, quando eu tenho duas bases iguais, aqui x e x, eu junto as bases é pegar ela e deixar só uma, e somos expoentes. Ou seja, eu volto para esse termo aqui, junto as bases, vai dar x elevado a 1 menos 1, somando os expoentes vai dar 0, e eu vou cair na regra. Então, eu vou tentar seguir adiante sem voltar para a regra, tá? Então eu vou resolver esse termo aqui isolado. X elevado a 1 é o próprio x, e x elevado a menos 1 é o inverso dele. Se tiver curiosidade, futuramente eu explicarei isso. Não vou explicar o porquê agora aqui no momento, porque a ideia é só mostrar essa regra aqui agora. Tá. Multiplicação de fração é bem simples. Isso aqui a gente aprende no ensino fundamental. Aqui tem o termo 1, porque ele não altera o resultado. Então, aqui pode ter o termo 1. E aqui é numerador com numerador, denominador com denominador, né? X vezes 1 é x. E 1 vezes x é x. Qualquer número real dividido por ele mesmo dá 1. Então, x dividido por x dá 1.
Para a gente ver isso aqui, a gente pode substituir isso aqui por qualquer número. Vamos substituir pelo número 2. Quanto é 2 dividido por 2? Já que o termo x representa qualquer número. 2 dividido por 2 é 1. Vamos ver o 3. 3 dividido por 3 é 1. A ideia basicamente é essa aí. Só quis mostrar mesmo que aparece um termo ali que ele é muito negligenciado, mas nenhum polinômio ele aparece, só que ele está de forma escondida aí. E ele existe. Tá? Então, como eu posso fazer aqui para poder chegar na fórmula de Bhaskara simplesmente tendo a função polinomial? Que a função de Bhaskara, não sei se você lembra, mas você vai ver ela aparecer aí daqui a pouco. Ela é um termo bem diferente desse aqui, né? Mas como é que aquele termo bem diferente desse aqui consegue vir daí? Bom, a sacada é o seguinte: eu vou seguir o caminho de isolar o x. Só isso. Tá? Pegar esse x aqui, deixar ele sozinho desse lado da equação. Esse x aqui, vou pegar e deixar sozinho desse lado da equação. Tudo que não fosse x, eu vou jogar para esse termo aqui da equação onde dá o zero. E aí vou usar as propriedades da matemática básica lá de Euclides. Lá do que a gente já aprende desde do princípio, digamos assim. Tá? Como isolar esse termo aqui? Bom, primeiramente eu vou ter que olhar para o polinômio maior. Como é um polinômio, o polinômio maior é de grau 2, eu vou olhar para o x elevado a 2. E vou ver se dá para deixar ele sozinho logo de cara. Nesse caso aqui dá. É só dividir tudo por A. Agora tem que ser todos os termos para não alterar a equação, tá? E tudo que eu fizer de um lado da equação eu tenho que fazer do outro. Apesar que isso aqui, 0 dividido por A, ele vai me resultar no valor 0. Mas eu dividi esse lado da equação pelo termo A só para vocês verem que tudo que eu fizer de um lado da equação eu tenho que fazer do outro. É como se fosse uma balança. Entendeu? Bom, A dividido por A, ele vai me resultar em 1. Eu não preciso colocar 1 aqui, já que 1 multiplicado por qualquer número vai ser o outro número, ele mesmo, né? No caso aqui, 1 vezes x ao quadrado é igual a x ao quadrado. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar a equação aqui para vocês verem como ficou, tá? Igual a 0. Essa equação aqui é exatamente igual a essa aqui. Eu não alterei nada. A única coisa que eu fiz aqui foi uma manipulação algébrica. Aqui tem o dividido por A. Tá vendo esse termozinho aqui que eu acabei esquecendo de dividir por A? Tem que ser todos os termos, tá? Se eu multiplicar aqui tudo por A, esses dois A's aqui vão cortar e eu vou voltar para esse termo aqui, para essa equação aqui normal. Aí, qual é o lance aqui? Essa equação aqui, ela está me mostrando de forma analítica. Para mim, ver ela melhor, eu quero ver ela de forma geométrica. Então, eu vou sair da forma analítica e vou para a geometria plana, porque assim será mais fácil. Então, esse termo aqui, o que é esse termo na geometria plana? Ele é um quadrado. Por que ele é um quadrado? Bom, você precisa lembrar que um quadrado, todos os lados dele são iguais, e a área de um quadrado nada mais é do que base vezes a altura. Eu substituindo esses valores aqui, vamos ver no que dá. Qual é a base? A base é o mesmo tamanho desse topo aqui, ou seja, x. Então, x vezes qual a altura? X. Aqui eu caí na regrinha. Aqui tem o número 1, tá? Aqui eu caí na regrinha.
aquela regrinha que a gente usou para mostrar porque que x elevado a zero é igual a 1. Aqui eu vou usar a mesma regra da função exponencial. Junta as bases e soma os expoentes. Tá? Opa! Junta as bases e soma os expoentes. 1 mais 1. Deixa eu botar aqui. Estava na mente ainda da outra dedução. 1 mais 1 é igual a 2. Esse número aqui, x ao quadrado, é esse termo aqui. Então, esse termo aqui, de forma geométrica, é esse quadrado aqui. Tudo bem? Agora, vamos ver outro termo aqui. Aqui existe um quadrilátero. Não é o quadrado porque ele não tem base e altura iguais. Então ele é um quadrilátero. Eu vou desenhar ele aqui do ladinho para você ver esses quadriláteros aqui como é. Opa. Aqui. Ele é assim. Mais ou menos assim, digamos assim. Tá. Mas cadê os termos aqui, né? Vamos colocar eles aqui agora. Esse lado aqui, você concorda comigo que é o mesmo tamanho desse aqui? Aí você fala, mas ficou faltando um pedacinho aqui bem pequenininho. É porque eu não consegui colocar ele igual. Mas esse lado aqui, se eu colocasse ele exatamente como deveria ser colocado, ele seria desse tamanho aqui. Então esse tamanho aqui ele vale x, porque esse tamanho aqui vale x. Tá vendo aqui? X. Agora vamos lá. Você concorda comigo que esse tamanho aqui ele é bem maior do que esse tamanho aqui em vermelho? Então x tem que ser menor do que esse tamanho. E que tamanho seria esse? Bom, eu vou dizer que é b dividido por a. Ok? Aqui é um b, tá? Aqui é um b. B dividido por a. Por quê? Porque eu quero deixar a equação com essa cara aqui, porque de fato, aliás, eu estou pegando esses termos aqui para ver ele de uma forma geométrica. Então, é viável que pegue esses termos. E aí, para a gente ver esse termo aqui, esse aqui nada mais é do que a área desse aqui. E qual é a área desse aqui? Vamos lá. A área de um quadrilátero nada mais é do que base vezes a altura, é a mesma área de um quadrado. Tá? De um quadrilátero retângulo, né? Que aí é um retângulo. Qual a base? A base é o mesmo tamanho desse topo aqui, né? É B vezes A. Vezes não, sobre. Perdão. Sobre A. E a altura? X. É X, não tem segredo. Bom, aqui espero que tenha ficado bem claro, de uma forma bem intuitiva. Mas por que você não vai pegar esse termo aqui? Esse termo aqui ele não está multiplicando ninguém, então ele só tem um lado. Ele seria basicamente isso aqui. Então, não adianta eu pegar ele, uma reta, porque uma reta não vai me ajudar a completar um quadrado. Concorda comigo ou não? Então vamos lá. Qual a área desse bicho aqui inteira? A área desse bicho aqui inteira. Eu quero saber a área desse bicho inteira. Bom, a área desse bichinho aqui inteira nada mais é... Vamos lá, me ajude para não errar. Vamos pegar a fórmula, né? Base vezes a altura. E eu quero ver se ele vai me resultar em um quadrado. Mas por que você quer resultar em um quadrado? Calma aí, segura o seu coração. Vamos lá. A base nada mais é do que o topo também, tá? Nunca esqueça disso. A medida desse tamanho aqui é a mesma medida desse tamanho aqui, certo? E qual é esse tamanho aqui? Esse tamanho aqui, você concorda comigo que nada mais é do que x mais b sobre a. Vou botar em parênteses aqui.
porque esse aqui me representa o B, tá? Vezes, e qual a altura? A altura é x. Tem mais alguma coisa aqui para somar com ele? Não. Então, isso aqui não é um quadrado. Você concorda comigo, e esse lado aqui é o h. Você concorda comigo que B é diferente de h, e para ser um quadrado, obrigatoriamente precisa ter todos os lados iguais, e eu quero completar um quadrado? Ah, mas por que você quer completar um quadrado? Porque eu quero chegar em uma propriedade matemática para usar ela e ficar mais fácil, que é um quadrado perfeito, que seria esse aqui. Deixa eu colocar com outra corzinha para não confundir tudo, né? Eu vou botar um verdinho aqui, um verdinho, tá? Para saber que isso aqui é uma propriedade que eu quero deixar essa equação para usar ela. Deixar essa equação com essa cara para eu poder usar ela. Tá? A mais B ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Eu quero deixar esses dois termos aqui, que são esses dois quadrados, com esse quadrado aqui. Será que a gente consegue deixar? Pronto, deixa eu só apagar isso aqui porque tá bem feio aqui, né? Vamos apagar aqui. Então eu quero deixar esses dois termos com a cara desses dois termos aqui. Vou deixar só os termos aqui, tá? Quadrado do primeiro, novamente, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Então vamos lá. A primeira ideia aqui, a primeira sacada que eu quero fazer aqui, como isso aqui não é um quadrado perfeito, um quadrado perfeito é isso aqui de forma analítica, e de forma geométrica eu vou deixar ele aqui agora para vocês virem como é. É o seguinte, deixa eu pegar só esse quadrado aqui, é o único que eu vou precisar. Deixa eu jogar ele aqui para baixo, tá? Aí aqui, pegar as medidas só desse aqui, opa, só essa medida aqui, e a desse aqui que já é o suficiente, né? Você se lembra aqui quando deu esse termo aqui? Isso aqui deu B sobre A, e aqui deu X, né? Esse lado aqui é igual a esse lado aqui, que é igual a esse lado aqui. Só isso. Pronto. O que é que eu posso fazer para tentar completar esse quadrado aqui? Para deixar um quadradozinho. Bom, inicialmente eu vou fazer o seguinte, só para ver se dá certo. Eu vou pegar esse quadrado aqui e vou dividir no meio. Vamos supor que eu dividi ele no meio, exatamente no meio. Aí aqui, esse pedaço aqui, o tamanho desse pedaço aqui, como eu dividi ele no meio, ele vai ficar a metade do tamanho original. Ou seja, B dividido por 2 vezes A. Para ver melhor, ele vai ficar assim. Ele vai ficar a metade desse aqui. Esse outro pedaço aqui vai ficar o mesmo tamanho desse aqui, porque eu dividi no meio. Então vai ter dois pedaços iguais. Ele vai ficar exatamente a metade desse termo aqui, que seria esse quadrado inteiro aqui. Ok? Aí o que você vai fazer com esse pedaço aqui? Eu vou jogar ele aqui para baixo, porque eu estou tentando completar o quadrado. Eu vou pegar ele e vou jogar ele aqui embaixo. Ele vai ficar aqui. Agora vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Vamos lá. Apaguei aqui. Ele vai ficar aqui.
esse tamanhozinho aqui, esse pedaçozinho aqui, esse pedaçozinho aqui, ele vale a mesma medida do outro, que é a metade do inteiro, que é a metade desse pedaço aqui inteiro. Deixa eu apagar ele para não confundir. Ah, mas como eu sei que esses dois pedaços aqui valem a metade dele inteiro? Bom, se eu somar esse com esse, vai ter que dar aquele termo inteiro, né? É assim ou não? Se eu pegar esses dois termos aqui, se eu pegar esses dois termos aqui e somar, eu vou ter que ter esse termo aqui. Esse pedaçozinho aqui, é B sobre A. Ai, cadê o X? É aqui. Olha o X aqui. Vamos lá, vamos somar esses dois pedaços aqui para ver se ele vai dar esse aqui. B. Eu vou multiplicar as bases, né? B vezes 1, B. A vezes 2, 2A. Mais B vezes 1, B. A vezes 2, 2A. Isso aqui vai ser igual a quanto? Aqui eu tiro o MMC, né? Mais o MMC de dois números iguais ele mesmo, né? O MMC é o mínimo múltiplo comum, tá? Tirando o mínimo múltiplo comum deles aqui, ele mesmo. Aí aqui eu faço o seguinte, se fosse fazer pela regra do mínimo múltiplo comum, né? 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes B dá B. Mesma coisa aqui, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes B dá B. Então B mais B dá 2B dividido por 2A. Como é uma multiplicação, eu posso cortar esses dois aqui. Aí vai ficar 2A. Então a soma desses dois quadrados vai me dar o quadrado da equação. Eu não mudei a equação. A equação continua a mesma. E está aprovada aí. Tá? Então vamos lá. Ah, mas por que você fez isso? Porque a minha intenção é de fato completar o quadrado para poder usar essa propriedade. Eu só consigo usar essa propriedade aqui se eu completar o quadrado. Ah, e falta o quê? Falta esse pedacinho aqui. Só esse pedacinho aqui, ó, fica um pedacinho de fora, para deixar todos os lados do quadrado iguais. Sim ou não? E quanto é que vale esse pedacinho aqui? Bom, esse pedacinho aqui, você concorda comigo que é o mesmo tamanho desse aqui de cima? E qual o tamanho desse aqui de cima? Tem uma setinha aqui, ó. Esse tamanho aqui de cima é B dividido por 2 vezes A. E qual é esse tamanho aqui? Bom, já tem uma setinha puxando para ele aqui. Esse tamanho aqui, ó. Isso aqui é igual a B dividido por 2 vezes A. Tá? Multipliquei numerador com numerador e denominador com denominador. Aí me resultou nisso aqui. E qual a área dele? A área desse quadradozinho aqui. Bom, a área é base. Qual é a base? A área é igual a base. A base é esse aqui. B vezes a altura. A altura é esse aqui. Numerador com numerador. B ao quadrado. Junta a base e soma os expoentes. Não esqueça disso, tá? Aqui tem 1. Eu juntei a base e somei os expoentes. 1 mais 1 é igual a 2. E aqui é a mesma coisa. Agora aqui, cuidado, não se confundir, que tem muito aluno que se confunde nisso aqui, ó. 2 vezes 2 é 4, certo? Aqui eu vou juntar as bases e vou somar os expoentes dos A's. Aqui é uma multiplicação, não pode esquecer. 1 mais 1 é igual a 2. Caso esqueça disso aqui, isso aqui vai estar errado. Ok? Tá. A área desse triângulo é aqui. Beleza, mas eu não vou usar a área dele agora, só quis calcular para vocês virem como é que ficou a área desse quadradozinho. Na verdade eu vou querer saber a área desse quadradozão aqui. Agora que eu completei o quadrado. Agora que eu completei o quadrado, como é que vai ficar a área dele? Né? Vamos lá. Eu vou voltar pro preto aqui. Que o preto é a área do meu quadrado completo, já completado. Adicionando esse pedacinho aqui, ó, que é esse pedaçozinho aqui em azul. Vamos lá.
bem devagarzinho. Área é igual a base vezes a altura. Aí vamos separar aqui. Quem é a base? Né? A base nada mais é do que a soma desse topo inteiro aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo também tem ele, ó. Ok? E quem é esse topo? Esse topo aqui é x, certo? X mais esse termo aqui. Aqui o pedacinho que ficou de fora. Que é igual a esse termo aqui também. Tá? Tanto faz. Eu pegar o topo ou a base. Eles vão ser iguais. Essa é a minha base. E quem é minha altura? Quem é minha altura? Bom, eu vou olhar para a altura. A altura nada mais é do que o x. Eu vou pegar esse lado aqui, ó. Poderia ser o outro também, mas esse lado aqui, para a gente ver que esse tamanho aqui é o mesmo tamanho do x. Aqui ele segue o mesmo tamanho do preto aqui, ó. Então x mais esse pedacinho aqui vale quanto? Isso mesmo, ele aqui, ó. B dividido por 2 vezes A. Fechou. Tá? Tem muitos cálculos aí. Agora eu vou pegar ele, vou substituir na fórmula. Tá? Qual a base? Aqui, x mais B dividido por 2 vezes A. Agora eu vou colocar em parênteses. Ah, por quê? Porque tem uma multiplicação aqui. Isso aqui representa uma multiplicação, esse pontinho aqui. Então vamos botar ele, abre parênteses novamente e coloca o H. Quem é H? Isso aqui. X mais B dividido por 2 vezes A. Pronto. Aí agora faz algo que os alunos gostam de chamar de chuveirinho, chuveirão. Só que aqui nada mais é do que você vai ter que fazer uma relação da multiplicação de todos os termos aqui. Vamos fazer ele agora para você ver como vai ficar. A área é igual a x vezes x, junta as bases e somos expoente. 1 mais 1, 2. Ok? Agora, pega o sinal desse aqui, porque ele vai multiplicar aqui. Os dois sinais são positivos. Então, mais x vezes b dividido por 2a é x vezes b dividido por 2 vezes a. Mais, tá vendo que tem mais aqui? Aí já tem que olhar a multiplicação completa. Mais b dividido por x, b sobre 2a dividido por x vezes x é igual a quanto? B dividido por 2a vezes x. Agora multiplicar esses dois termos aqui, que é o que eu quero que vocês tomem mais cuidado, porque ele tem multiplicação de duas frações. Eu vou colocar aqui juntinho, aqui, ó. Esse vezes esse vai ser b dividido por 2a. Vou fazer bem devagarzinho aqui. Vezes b dividido por 2a. Esse termo aqui é esse termo aqui, e esse termo aqui é esse termo aqui, tá? Agora vamos reduzir essa fração, essa equação, né? Vou fazer uma redução de equação. Deixa eu escrever aqui no cantinho. A é igual... Tem algum termo elevado a 2 aqui? Não, então eu vou repetir ele. X elevado a 2. Bom, aqui só está em ordem diferentes, mas a ordem dos fatores não altera o produto, nenhuma multiplicação, certo? Então aqui x mais x, 2x, b mais b, 2b. Então deixo 2 em evidência, certo? 2 em evidência. E aí vai repetir os termos. B, x, dois, a. Soma de frações. Aí aqui, se você quiser fazer com mais calma, você vai voltar para aquele termo que a gente fez.
anteriormente, né? Que é tirar um MC, acabei apagando aqui. Mas é tirar um MC de 2A, é 2A. Aí aqui você vai pegar e 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes bx é bx. Aí 2 dividido por 2 vai dar 1 vezes bx é bx. Bx mais bx é 2bx. Aí vai resultar nisso aqui. Mas multiplicação de frações é só multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. B vezes B, junta bases e somos expoentes. Certo? 2 vezes 2, 4. A vezes A, junta base e somos expoentes. Pronto. Essa aqui é a área desse quadrado aqui. Você concorda comigo que esse aqui é exatamente igual a esse aqui? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes aqui o primeiro termo aqui. Deixa eu subir aqui para vocês virem. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Esse segundo termo aqui foi o quadrado que a gente completou. Aqui eu posso simplificar, vai ficar bx sobre a. Agora vamos pensar assim. Eu vou pegar esse termo aqui novamente. Esse termo aqui todinho. E vou jogar ele aqui para baixo. Aí eu quero que vocês pensem no seguinte. Desse termo aqui, qual foi o único que foi adicionado? Bom, eu precisei para completar o quadrado, o x está aqui, o b sobre a vezes x está aqui, b sobre a vezes x. Esse ca, a gente não colocou ele. E o termo que foi adicionado foi esse termo aqui. Esse termo aqui, ele foi adicionado. Deixa eu botar ele aqui na cor vermelha para chamar a atenção. Vermelha de atenção, né? Esse termo aqui foi adicionado. Então eu vou pegar esse termo inteiro aqui e vou jogar na equação, substituindo os dois termos que a gente usou para completar o quadrado. Os dois termos que a gente usou para completar o quadrado foram esses dois termos aqui. Então eu vou substituir esses dois termos por esses três termos aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Ele vai ficar assim, x ao quadrado mais bx sobre a mais b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Bom, substituir o que sobrou aqui. Vou ter que somar mais o c sobre o a, já que eu não quis brincar com ele. Igual a 0. Só que aqui veja o seguinte. Essa equação, por enquanto, ela é dada desigual. Porque eu não posso chegar e adicionar qualquer termo só de um lado da equação. O termo que foi adicionado foi esse termo aqui. Então eu vou ter que, para ele ficar igual, eu vou ter que adicionar do outro lado da equação também. Por quê? Porque aqui, se eu passar para o outro lado diminuindo, vai cortar com esse, então vai ser igual a 0. Ele não vai mudar a equação. Quando eu adiciono o mesmo termo dos dois lados da equação, eu não estou mudando a equação. Certo? Então vamos lá, vamos deixar isso aqui mais
limpo, certo? Não preciso colocar o zero. Tá. Vou passar esse termo aqui para o outro lado. Quando ele for, ele vai diminuindo, porque a minha intenção aqui é deixar só o x isolado. Eu quero isolar só o x para poder chegar nesse termo aqui, esses termos aqui, para poder reduzir a equação para isso aqui. Ok? Então, quando eu passar para o outro lado, ele vai assim, ó. X ao quadrado mais b vezes x mais b ao quadrado dividido por 4a igual a b ao quadrado dividido por 4a menos c. Ele passa com um sinal trocado. E na verdade isso aqui não está passando com o sinal trocado, né? Eu estou subtraindo os dois lados. Aí, tudo que eu fizer de um lado da equação eu vou ter que fazer do outro. Se eu subtrair aqui menos c dividido por a, isso aqui vai dar zero, né? Então, só não preciso mostrar ele aqui desse termo. Então vamos lá. A equação está assim. Vocês concordam comigo que aqui eu já consegui deixar um quadrado perfeito? Aqui está um quadrado perfeito, aí veja. A equação que eu quis deixar foi essa aqui, isolando A. A inicialmente, a inicial de todas, essa aqui, ó. Foi essa equação aqui. Essa equação aqui, ó. Essa equação aqui. E eu quero deixar ela na forma de quadrado perfeito, que é essa aqui. Deixa eu colocar contra a cozinha. Que nada mais é aqui, dividindo tudo. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é esse termo aqui, vezes o segundo, o b é isso aqui, o x, certo? Mais 2 vezes o primeiro termo é o x, aliás, é o a, perdão. O segundo termo que é o b sobre a, tá? Ah, mas por que não apareceu o 2? Você lembra que a gente cortou o 2 aqui em cima? Ele apareceu. Só que a gente cortou ele aqui, ó. Tá vendo? Porque ele veio com 2 também. E o quadrado do segundo. O segundo termo é b sobre 2a. Ele também veio com 2 aqui. Então aqui já está no quadrado perfeito. Então aqui é só eu pegar o x mais o b dividido por 2a, que é aquele pedaço da forma geométrica, é aquele pedaço do quadrado que a gente cortou. Tudo isso é elevado ao quadrado. Aí vamos lá. Esse termo aqui é esse termo aqui. B ao quadrado, 4 dividido por A, 2 menos 6 dividido por A. Ah, pessoal, mas eu não consigo ver que esse termo aqui vai me resultar nesse aqui. É só você resolver isso aqui. Você quer que eu resolva? Resolva agora. Se você resolver isso aqui, você vai chegar nesse termo aqui. E como é que resolve isso aqui? Como é que a gente faz para resolver isso aqui? Bom, a regra é a seguinte.
mais b dividido por 2a ao quadrado. Aqui nada mais é... Vou fazer passo a passo, tá? Esse aqui vezes esse aqui. Sim ou não? Concorda comigo ou não? Se você tiver esquecido, dá uma relembradinha lá nas aulas de propriedades de polinômio, funções exponenciais, né? Você vai lembrar isso aqui. Aí aqui vai fazer aquilo que você gosta, o chuveirinho, chuveirão, tá? X vezes x, junta a base, somos os expoentes, mais x vezes b dividido por 2a vai dar eles mesmos, não tem muito o que fazer, mais vezes x, bx dividido por 2a, vai ser isso mesmo. Aí aqui vai dar, junta a base, né? B ao quadrado, 2 vezes 2, 4. A vezes A, junta a base, somos os expoentes. Esses dois termos aqui, vamos lá. Esses dois termos aqui a gente viu que vai dar 2bx por 2a. Aí se tiver dúvida, você pode tirar o MMC. Ou então voltar alguns minutinhos atrás, que isso aqui eu já fiz passo a passo com o MMC, tá? Aí aqui vai dar p ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Aí corta, vai me resultar nisso aqui, x ao quadrado mais bx dividido por a, b 4 ao quadrado. Tá aqui, x ao quadrado. Resolvi esse termo aqui e cheguei nele. X ao quadrado mais bx dividido por a mais b ao quadrado dividido por 4 vezes a ao quadrado. Reduzi esse termo para deixar no quadrado perfeito para isso aqui. Nada demais. Não usei coisa de outro mundo não, só matemática básica mesmo. Tá, então vamos lá. Como agora eu consigo isolar esse x aqui? Só falta isolar ele. Bom, aqui a gente tem que lembrar o seguinte: quando eu tenho a raiz quadrada de um número, por exemplo, se eu tiver a raiz quadrada de 4, eu tenho a possibilidade de dois números, que vai me resultar na raiz quadrada de 4. Eu tenho 2 vezes 2 vai me dar 4. Então, o 2 é uma raiz do 4, né? E eu também tenho menos 2. Menos 2 vezes menos 2, a raiz dele é o 4. Certo? Então, numa raiz quadrada, a possibilidade que eu tenho para resolver a raiz é de dois números. E a gente vai ver isso aqui quando chegar de fato na fórmula de Bhaskara, que tem umas regrinhas aqui que é viável decorar, digamos assim. Bom, então vamos fazer assim. Para mim passar esse número para lá, eu vou ter que dividir os dois lados pela raiz quadrada para eliminar ele. Tudo bem? Vamos lá, fazer bem devagarzinho. Então eu vou dividir os dois lados pela raiz quadrada, para não alterar a equação. Ok? Aqui também, raiz quadrada. Só que aqui tem um porém. Vamos lá.
Vamos lá. Aqui tem um porém. Quando eu passo a raiz quadrada, aqui eu vou ter duas possibilidades de números iguais, como a gente viu. A gente não viu que a possibilidade para um número pode ser duas raízes, digamos assim. Por exemplo, o 4 é o 2 e o menos 2. Sim ou não? E aqui eu posso fazer o corta, corta, né? Mas aqui o que está acontecendo nada mais, nada menos é o seguinte. Esse termo ele está se eliminando por conta do seguinte. Vamos aqui. Aqui tem esse termo aqui. Aqui é só para mostrar o porquê que ele está se eliminando. Certo? Porque essa raiz aqui, se eu for ver ela em forma de fração, ela nada mais é do que isso aqui. Esse termo aqui de dentro, e eu por fora vou botar um colchetezinho para representar ela. Ela nada mais é do que 1 meio de 2. Aí aqui vai acontecer aquilo. Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então vai ficar 2 vezes 1. Eu tô olhando para ali para cima, tá pessoal? Para aqui. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Isso aqui. Então vai acontecer o corta, corta. Só isso. Isso aqui foi só para demonstrar o porquê que a raiz corta com exponencial. Eu já fiz isso com a intenção de cortar de fato. Tá ok? Deixa eu apagar aqui. Tá. Aí aqui ficou assim. X mais B dividido por 2A é igual a mais ou menos. Eu vou separar as raízes, tá? Eu posso separar. Aliás, antes de separar, eu tenho que tirar um MMC aqui também. Aqui, você concorda comigo que é o 2 elevado a 2? 2 vezes 2, 4. E aqui é o A elevado a 2. Ah, mas por que você fez isso? Porque eu quero simplificar isso aqui e deixar assim. Para me facilitar no MMC. Tá bom? 2 vezes 2, 4. A vezes A, junto abaixo, somos expoente. A ao quadrado. Dividido por 2A é igual a mais ou menos, certo? Aí aqui agora eu vou brincar com o MMC. O MMC de 2A ao quadrado, todo mundo lembra como é? É muito difícil. É 2A ao quadrado. Tá? 2A ao quadrado dividido por 2A ao quadrado é 1. 1 vezes B ao quadrado é B ao quadrado. Opa, deixa eu puxar aqui e ver se ele me ajuda aqui. Ajudou. Menos. Esse meu menos ficou meio... 2A ao quadrado dividido por 2 por A. 2A ao quadrado dividido por A vai dar 2A. Certo? Por quê? Porque 2A ao quadrado, você tem que lembrar que é o 4A ao quadrado. Isso aqui dividido por A é igual
a 4. Divisão de fração. Quem lembra? Pega o 2 e diminui com o numerador, com o expoente de baixo. O expoente de baixo é 1. Então junta a base e diminui os expoentes. Isso aqui vai dar 4A. Ou seja, isso aqui é igual a 2 elevado a 2A. Tá? Olhe com calma, abra seu coração e vai dar certo. Tá? Então aqui nada mais é do que o 4A. Certo? 4A vezes C vai dar menos sim ou não? Tô ouvindo muito vocês dizer sim. É sim. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá? Mas aqui nada mais é do que esse termo aqui. Aqui, quando eu pego e diminuo ele, eu posso mostrar ele assim ou assim. Eu quis representar assim, porque colocar o 2 ao quadrado aqui não estaria errado, mas eu quis resolver logo porque ele não vai me ajudar em nada aqui. Então eu posso colocar ele assim mesmo. Ah, por que você fez isso aqui? Porque aqui agora vem o grande jogo. Vou repetir. Eu já vou passar logo para o outro lado desse termo aqui. Já posso isolar o x, tá? A fórmula resolutiva de grau 2, conhecida como fórmula de Bhaskara, ela já está resolvida. Eu só vou simplificar para você poder ver ela da forma que é vista no nível médio, talvez no nível fundamental já no final, tá? Então aqui, isolei o x. Para passar o termo para o outro lado, passa com sinal negativo, né? Menos b dividido por 2a, mais ou menos. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, porque eu posso fazer. A matemática me permite fazer isso aqui. Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui, porque eu estou bem em cima, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Tá, tá cobrindo aqui. Vou pegar esse termo aqui e vou jogar para cá para vocês verem melhor, porque a minha tela não tá dando para mostrar. Aqui, deixa eu botar ele aqui embaixo. Esse termo aqui é o que eu tava calculando lá no canto que vocês não estavam vendo. Aí agora acho que dá pra ver, deixa eu olhar aqui. Tá dando pra ver agora, legal, né? Aí aqui, ó. Esse termo aqui é esse aqui de cima. Aí esse aqui eu vou separar as radiciações, tá? Ah, você pode fazer isso? Posso fazer. E por que eu... Ah, tá. E por que eu representei esse número dessa forma aqui? Eu fiquei devendo isso a vocês e agora vocês vão entender o porquê. Porque aqui eu vou poder fazer o corta-corta aqui, ó. O corta-corta, que é o mesmo corta-corta desse aqui. Que a explicação eu fiz aqui, só que apaguei. Aí se tiver dúvida, você dá uma voltinha. Mas aqui eu posso fazer o famoso corta-corta. Tudo bem? Aí aqui vai ficar x é igual a menos b. Tá, vou fazer separado para não confundir. 2a mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Deixa eu ver se vocês estão vendo ou se eu estou na frente. Não estou na frente ainda não. Ainda tem um pedacinho. Deixa eu me diminuir aqui, tá? Pronto, agora eu ganhei um pouco mais de espaço. Tá. Eu posso juntar esses dois expoentes. Esses dois denominadores iguais eu posso juntar. Então aqui vai ficar assim, x é igual a 2a. E aqui eu posso somar os expoentes, tá? Aqui não tem segredo não, pessoal. Ah, como é que soma?
Como é que soma o mais e o menos? Soma o mais e o menos, tá? Dividido, dividido não, raiz. Agora dividido, dividido por 2A. Isso aqui é um valor de delta, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre ele, eu posso explicar ele depois. Mas inicialmente o que você tem que ter em mente é que existem umas regrinhas, tá? Sobre a numeração do valor de delta. Essas regrinhas eu aconselho vocês relembrarem, tá? A aula aqui é só de demonstração da fórmula de Bhaskara. Se vocês quiserem saber mais de fato como usar, que regras são essas que eu falei, vocês deixam aí no comentário que eu estarei falando em breve com vocês, tá? No mais é só isso, muito obrigado e tudo de bom. Tchau.